Olá, tudo bem? Avançando o nosso estudo de cálculo, né? Nós vamos hoje passar por uma questão, um trabalho, né, um pouco mais complexo, por assim dizer, né? Nós vamos começar a falar de funções de várias variáveis, né? Ou seja, até o momento, em todo o percurso até aqui, desde as funções paramétricas, né, funções vetoriais, tudo envolvia uma única variável, né? Agora nós vamos começar a trabalhar com várias, né? Vamos começar trabalhando com duas variáveis, né? Mas o conceito é o mesmo, então eu vou focar bem nas funções de várias variáveis, mas somente com duas variáveis, mas o contexto é o mesmo, assim, as ideias são as mesmas também, tá bom? Com certeza as dificuldades também elas vêm junto nesse mesmo nível, né? E a gente vai mostrar para vocês alguns elementos interessantes que a gente pode aumentar o nosso nível de pesquisa, beleza? Então vamos lá. Bem, então, como eu falei, vamos começar a falar de funções de várias variáveis, mas também uma outra coisa que eu esqueci de falar na nossa introdução é o seguinte: a densidade do conteúdo ela é um pouco maior, então é bem provável que eu divida esse vídeo em 2 ou 3 partes, até para não ficar tão pesado, beleza? Então vamos lá. Bem, como eu disse, até o momento estudamos o cálculo de uma única variável. No entanto, né, algumas situações do mundo real frequentemente dependem de 2 ou mais variáveis, né? Na verdade, assim, muito das coisas que nós temos no mundo real, né, ou aquela aproximação que nós temos, ou seja, quanto mais variáveis a gente coloca, mais próximo da realidade nós temos, né? E lógico que quando mais variáveis, mais difícil fica. Então, quanto mais uma situação no mundo real, depende de 2 ou mais variáveis, né? E a gente vai iniciar o estudo de funções de várias variáveis e estenderemos as ideias do cálculo diferencial de tais funções, ou seja, nós vamos primeiramente introduzir o conceito de funções de várias variáveis. Na sequência nós vamos falar do cálculo, ou seja, de limites, derivadas, integrais desses assuntos, tá? E conforme esses assuntos vão surgindo, vocês vão vendo que novos problemas aparecerão, e problemas assim às vezes mais interessantes, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista físico, do ponto de vista administrativo, né? É muito interessante essa área, do ponto de vista biológico, né? Mas a gente vai começar trabalhando com 4 pontos de vista, né? Ou seja, o primeiro é o verbal, o segundo é o numérico, o terceiro é o algébrico e o quarto o geométrico. Então vocês podem observar que por conta desses pontos de vista, eu não quero fazer um vídeo de 50 minutos que fala de tudo isso numa única coisa só. Eu prefiro dividir em partes para a gente poder entender melhor essa cada uma, ou pelo menos de 2 em 2, tá bom? Então, continuando lá. Então, eu vou apresentar para vocês algumas situações em que encontraremos o conceito de várias variáveis, tá? Por exemplo, o estudo da temperatura em um determinado ponto da superfície da Terra em um dado instante depende da longitude x e latitude y. Ou seja, nós podemos indicar essa dependência como a temperatura de xy como sendo uma função de xy. Ou seja, em determinado ponto da Terra eu vou ter uma temperatura, e em outro ponto da Terra eu vou ter uma outra temperatura. Mas o que isso difere? Difere que, se, por exemplo, assim, eu em vez de olhar, esquecer a posição, ou seja, eu olhar a posição de acordo com a longitude e a latitude, eu vou estabelecer uma relação assim, eu consigo construir uma função em que, conforme a posição geográfica da pessoa, eu vou ter uma melhor aproximação da temperatura. Por exemplo, eu estou aqui em Londrina com uma determinada temperatura. Uma pessoa que está em São Paulo, né, vai ter uma outra latitude e longitude, então vai ter uma outra temperatura. Uma pessoa que está, por exemplo, no Chile, uma outra temperatura, mas sempre olhando, ao invés de eu falar a posição onde eu estou, eu começo a falar a latitude e a longitude onde estou. Então, a temperatura vai depender da posição, da longitude e a latitude que eu estou, tá? Um outro exemplo é o volume de um cilindro circular. Ele depende do seu raio e da sua altura,
certo? Então, o cilindro circular, né, se eu tiver um raio, tiver uma altura, eu vou ter um determinado volume, um determinado cilindro. E o volume, né, como eu estou falando ali, o volume vai depender dessas duas variáveis, né? O que acontece? No ensino médio, a gente introduz o raio e a altura, ou a gente fala do raio e altura e quer saber o volume, ou vice-versa, eu dou o volume e quero saber o valor do raio dando altura, certo? Agora não, agora eu vou construir uma função que vai depender de R e H, ou seja, nós vamos dizer que o volume agora depende de R e da altura, tá? Então, conforme e com isso eu posso dizer assim com melhor propriedade qual a característica de cada um desses volumes, tá? Se eu colocar um volume 1, eu vou ter um raio 1, e altura 2, eu vou ter um cilindro, e por conta disso eu vou ter um volume. Se eu mudar aqui, eu vou ter um outro volume, e assim vai indo, tá bom? Então, o que acontece é que vai depender do raio e da altura. E com isso a gente pode estabelecer uma função, uma definição, certo? Lógico, pessoal, foi bem assim, introdução bem pequena, né, para a gente poder chegar nessa questão que eu quero falar mesmo, tá? Então, uma função f de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado xy de um conjunto D um único valor real, denotado por f de xy, tá? O conjunto D é o domínio de f e sua imagem é o conjunto de valores possíveis de f, ou seja, f de xy tal que xy pertence ao domínio. Ou seja, o que acontece nessa questão aqui agora, pessoal? A questão é a seguinte, que agora eu vou ter um par ordenado e esse par ordenado vai me levar a um real, a um valor único, tá certo? Eu vou tentar mostrar isso no GeoGebra daqui a pouco para vocês entenderem melhor o que eu estou falando nesse sentido, tá? Então, eu agora não tenho só um x me leva a um y, eu tenho um xy que me leva a um z, tá? Então, de duas variáveis, eu me leva a uma terceira variável ali. Então, um par ordenado de números reais me leva a um valor real, tá? Perdão, desculpa. Então, são dois números que me levam a um número, tá bom? Vamos escrever agora como assim, z igual a f de xy, tá? Ou seja, assim como a gente fazia lá no ensino médio, de colocar y igual a f de x, agora nós vamos dizer que z é igual a f de xy. E com isso, né, nós vamos explicitar os valores em pontos genéricos xy, tá? As variáveis xy são as variáveis independentes e z é a variável dependente, tá? Uma função de duas variáveis é aquela cujo domínio é um subconjunto do R2, ou seja, se alguém tem dificuldade nessa questão do R2, o que é? São o meu par ordenado XY, tá? É o R2, e cuja imagem é um subconjunto de R, tá? Ou seja, vamos tentar entender isso no GeoGebra, tá? Então, mas antes de eu fazer isso no GeoGebra, vamos terminar esse slide aqui, tá? Se uma função f dada por uma fórmula e seu domínio não é especificado, fica subentendido que o domínio de f é o conjunto de todos os pares ordenados xy, para os quais a expressão forneça um real bem definido, tá certo? Então, nos exercícios onde não falar do seu domínio, eu vou entender que é todo o R2, beleza? Agora vamos lá no GeoGebra para mostrar para vocês como que se dá essa ideia das duas variáveis e levar a uma terceira, tá bom? Bem, para a gente entender um pouco essa ideia, eu vou pedir que vocês imaginem um pouco, certo? Então vou imaginar que esse aqui é o meu eixo Z, certo? E aqui são as coordenadas x, y que nós temos aqui, tá? Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que o par ordenado x, y me leva a um valor z. Então, por exemplo, eu vou pegar alguns pontos aqui dos pares ordenados, tá? Vou marcar alguns pontos aqui. Certo? Bem, eu não sei se eu marquei todos os pontos, deixa eu ver, 3, 6... Tá, beleza. Então o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o meu par ordenado aqui, vamos pegar o meu ponto... o meu ponto H, que é 0,46 e 4,5, ele vai me levar a um valor do meu eixo Z,
tá? Então vou pegar aqui só para mostrar, né? Então vou pegar aqui o que vai acontecer. Esse par ordenado XY vai me levar a um ponto de Z. A mesma coisa acontece com o ponto I, né? A mesma coisa acontece com o ponto I, né? Então eu vou pegar aqui, só para a gente mostrar aqui, ó, que esse ponto pode me levar ao ponto G. A mesma coisa com esses demais pontos aqui. Então o par ordenado XY me leva a um ponto do eixo Z. Por isso que chamamos de Z igual a F de XY, tá? Estou pegando esporadicamente aqui só para a gente entender, tá? Então, ó, o que acontece? Esses pontos são levados ao meu eixo Z, tá? Então, esse daqui é o meu eixo Z e esses são os pontos XY que nós temos nós temos nos pares ordenados XY, tá? Eu usei aqui a questão do vetorial só para mostrar para vocês aqui de vetor, mas na verdade é só para mostrar que tipo a relação, ou seja, de um ponto XY me leva a um eixo, a um ponto em Z, beleza? Então essa é a grande diferença aí que nós temos aí, tá? A princípio, tá? Ou seja, eu não saio de X e chego em Y, agora não, agora eu saio de XY e me levo a Z, beleza? Então vamos voltar lá agora para entender a outra parte que nós estamos discutindo, tá? Bem, então agora a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Eu vou utilizar o GeoGebra para fazer essa questão dos exemplos para substituir os valores, certo? E para encontrar o domínio a gente vai trabalhar ou possivelmente no quadro ou até mesmo no próprio GeoGebra, tá bom? Então vamos lá para voltar no GeoGebra agora para trabalhar com esses dois exemplos. Então primeiro que eu quero calcular as funções para as funções, eu quero que calcule o f de 3, 2, ou seja, eu quero saber o que acontece quando eu substituo 3 para x e 2 para y, e vamos tentar descobrir quem é o domínio dessas funções aqui, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Bem, então como é que a gente vai fazer para definir essa função aqui no GeoGebra, tá? Então, mesma característica aqui, eu venho aqui, f agora, só que f é o que é? F de x, y, vai ser igual a quem? A raiz quadrada de x mais y mais 1 dividido por x menos 1. Tudo bem? E daí ele gera a função para mim lá, tá? Já vou fazer a outra também. Então g de xy vai ser igual a quem? A x que multiplica o ln de y ao quadrado menos x. Tá certo? Tá lá. Ó, percebam que as duas são duas funções de duas variáveis, tá? Bem, então a princípio é isso, tá? Agora eu vou calcular o f de 3, 2. f de 3, 2. Deu ponto 1,22. O que é? Então no lugar de x eu substituí por 3. 3 mais 2, 5 mais 1, 6. 3 menos 1, 2. Então quando eu fiz extrair a raiz de 6 e dividir por 2 deu 1,22, tá? Também poderia ter deixado da forma simplificada simplesmente, tá? E g de 3,2 deu 0, tá? Por quê? Ó, y ao quadrado é 2, 2 ao quadrado 4, menos 3, 1, logaritmo de 1 é 0. Então, qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0, tá bom? Agora, vamos tentar entender essa questão do domínio, ou seja, o que é o domínio? Bem, nesse caso aqui, a gente pode observar que nós temos um problema aqui, né, que é a questão da raiz e que é a questão do x menos 1 aqui. Bem, o x menos 1, daqui da parte de baixo, a gente já pode dizer que x tem que ser diferente de 1, tá? Mas aqui em cima nós temos o que? Nós temos essa relação, ou seja, nós temos que pensar que esse cara aqui, ele tem que ser maior que 0, tá?
Então nós temos que trabalhar com isso. Então eu acho melhor a gente trabalhar com isso no quadro para a gente entender melhor essa questão, tá bom? Então vamos lá para o quadro para trabalhar essa relação. Bem, então, para nós fazermos o domínio dessa função aqui, já nós sabemos de antemão que esse cara tem que ser diferente de 1, porque se eu substituir 1 aqui vai dar 0, tá? Então, agora o meu domínio, vai ser igual a quem? Ao par ordenado xy, aqueles que são parte do domínio, tal que aqui é uma raiz. Se é uma raiz, ele tem que ser maior ou igual que 0. O 0 porque existe a raiz de 0. Então vai ficar x mais y menos 1 maior ou igual que 0 e x diferente de 1. Tudo bem? Então eu já sei que x é diferente de 1, agora eu vou dar uma olhada um pouco melhor para esse cara aqui, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou olhar esse resultado aqui para a gente talvez ter uma visão um pouco mais próxima do que a gente quer de domínio, tá? Então, x mais y menos 1 maior ou igual que 0, isso pode ser como y maior ou igual que menos x mais 1. Tudo bem? Ou seja, o que nós podemos assumir aqui? O que a gente pode pensar? Que os valores de y vão ser maiores ou iguais que menos x mais 1. Opa, menos x mais 1, isso me remete ao quê? A uma ideia de uma reta, certo? Então, há uma reta que tem essa característica de menos x mais 1, certo? E daí, com isso, a gente pode reescrever esse resultado ali, tá? Então, como é que ficaria essa estrutura de domínio? Então, seria todos os valores que satisfazem essa desigualdade e x diferente de 1, tá bom? Então, mais ou menos, teria uma situação parecida com essa. Então, eu vou fazer o gráfico aqui, ó, para a gente ter uma noção. Então, primeiro, eu sei que x tem que ser diferente de 1, tá? Então, x diferente de 1, aqui está o ponto 1, então eu vou dizer que existe uma linha, uma pontilhada aqui, dizendo que não esses valores, tá? Para esse resultado x mais y, então, menos x mais 1 é uma equação do primeiro grau, né? Ou seja, o gráfico passa pelo ponto 1 e é uma reta, tá? Mais ou menos assim. Tudo bem? Então quer dizer que o meu domínio são todos esses valores aqui, ó. São todos os valores que satisfazem essas condições aqui, ou seja, meu domínio faz todo esse processo aqui, beleza? Então, essa é a ideia que nós temos ali, tudo bem? Então, esses caras fazem parte do meu domínio. Valores que estão aqui antes da reta não fazem parte do meu domínio, tá? E o ponto 1 também, porque se eu colocar o 1 vai dar 0 no denominador. Então, são todos esses pontos menos o ponto 1, tá? Então esse é o nosso primeiro exemplo ali, tá legal? Vamos fazer o outro agora. Bem, nesse outro exemplo, nós temos lá que f de xy é igual a x vezes o logaritmo neperiano de y ao quadrado menos x. Bem, x eu não tenho problema nenhum, então aonde que vai estar a discussão? Vai estar a discussão no ln de y ao quadrado menos x, tá certo? Então, por definição, nós sabemos que o logaritmo tem que ser maior do que 0, tá? Então, esse elemento aqui tem que ser maior do que 0, ou seja, y ao quadrado menos x tem que ser maior do que 0. Tá certo? Bem, se y ao quadrado menos x tem que ser menor que 0, então eu vou dizer que menos y é menor que menos y ao quadrado. Portanto, x vai ser menor do que y ao quadrado, tá certo? Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos essa relação, os valores de x têm que ser menor do que y ao quadrado, tá? Bem, então,
com isso, nós temos uma outra relação aqui, ó. Então, nós temos essa situação aqui, ó. Graficamente, nós conhecemos isso aqui, ó. Y igual a x ao quadrado, que é uma parábola aqui. Agora, essa relação vai ser o quê? Vai ser uma parábola no eixo x, tá? Então, nós vamos ter aqui uma parábola no eixo x. E ele fala que são todos os valores menores, ou seja, todos esses valores que estão aqui, ó, fazem parte do meu domínio, tá? Então, a gente tem que deixar de claro que esses são valores que iam tracejado, porque esses valores não fazem parte do meu domínio, tá certo? Se eu colocar qualquer um desses valores aqui, eu vou ter uma situação em que vai dar zero e daí não existe essa função, beleza? Então esses foram os dois exemplos aí que nós trabalhamos com essa questão do estudo do domínio. Então como é que ficaria o domínio dessa função aqui? O domínio seria o par ordenado xy tal que x tem que ser menor do que y ao quadrado para que nós tenhamos a função. Beleza? E nos casos que não fala nada, a função eu vou entender como sendo todo o R2, tá bom? Beleza? Uma outra forma de entendermos a questão das funções de várias variáveis é a questão da tabela de dupla entrada, né? Como assim tabela de dupla entrada? Então eu tenho entrada aqui, eu tenho entrada aqui, ou seja, quando eu faço a relação entre elas, eu encontro o meu resultado, tá? Então, um exemplo aí que eu encontrei foi essa questão relacionada aos invernos severos que acontecem em algumas partes do mundo, tá? No caso aqui eu encontrei, são do Serviço de Meteorologia do Canadá e dos Estados Unidos, tá? Então, olha lá. Em regiões com inverno severo, o índice de sensação térmica é frequentemente utilizado para descrever a severidade aparente do frio. Esse índice W mede a temperatura subjetiva, que depende da temperatura real T e da velocidade do vento V. Assim, W é uma função de T e V, e podemos associar W como sendo uma função que depende da temperatura e da velocidade do vento, certo? Então existem, como eu já falei, assim, situações em que a gente depende de duas variáveis aí. Então, a questão da sensação térmica é uma relação, é isso daí. Então, a gente ouve muitas vezes falar na televisão que a sensação térmica é tanto, mas a temperatura é tanto, exatamente por conta dessa relação entre a temperatura e a velocidade do vento. No caso, que eu estou me referindo a essa questão dos invernos mais severos, né? Aqui no Brasil, atualmente nós estamos tendo uma situação com a questão da umidade do ar. Então, nós temos uma umidade menor e uma temperatura alta, então isso dá uma sensação térmica muito maior, né? Então a gente às vezes está com muito mais calor e daí isso exige que a gente tome muito mais água. Por quê? Porque a nossa temperatura é no máximo 37 e toda vez que a gente passa a temperatura passa esse valor, por exemplo, em Londrina nós chegamos a 41 graus, ou seja, para isso daí nós tomamos mais água para tentar fazer uma equiparação da nossa temperatura corporal com a temperatura que está no ambiente, certo? Então, a importância que volte a questão de chuvas e tudo mais para que essa temperatura, essa umidade volte e com isso a temperatura seja mais próximo que nós temos ali, tá certo? Enfim, né? Também vou falar disso um pouco mais para frente, tá? Mas no nosso caso vamos atentar essa relação aqui. Então, eu tenho uma tabela de dupla entrada em que aqui eu estou me referindo a algumas temperaturas e aqui a velocidade do vento em quilômetros por hora, certo? Então, é o seguinte, ó, se eu tiver uma temperatura de 5 graus e a velocidade do vento de 5 km por hora, eu vou ter uma sensação térmica de 4. Se eu tiver temperatura de 5 e velocidade do vento 10, 3, se
Se eu tiver 5 graus e uma velocidade do vento de 30 km por hora, eu tenho uma sensação térmica de 0 graus, e assim vai indo, tá certo? Então, essa é uma forma de a gente poder observar. Então, como é que a gente vai olhar? A gente vai olhar o valor da tabela e o valor da velocidade do vento. Por exemplo, se nós pegarmos lá a temperatura menos 5 e a velocidade do vento 50 km por hora, a sensação térmica que nós temos é de menos 15 graus. Tá? Então essa relação é muito importante ali para a gente ter essa sensação. Ou seja, a temperatura real é menos 5, só que com a velocidade nós temos uma sensação de ter muito mais frio com isso. Beleza? Então essa é uma também que a gente pode trabalhar. As tabelas agora elas serão tabelas de dupla entrada, né? Nós temos a entrada aqui, vamos dizer, no eixo X, ou não tem nada a ver com eixo aqui, né? Na horizontal e vertical, tá? Porque, indiferente da forma como você olha, se você olhar a velocidade do vento e a temperatura, vai dar menos 15 do mesmo jeito, tá bom? Menos 10 a 70 km por hora dá menos 23 graus, tá bom? Então isso é indiferente, tá? Então essa é uma forma de a gente entender essa relação, tá? E agora nós vamos falar um exemplo relacionado à economia, né? Eu vou apresentar só a estrutura dele, tá? E mais para frente a gente vai falar um pouco sobre esse exemplo aí, tá? Então, em 1928, Charles Kolbe e Paul Douglas publicaram um estudo no qual modelaram o crescimento econômico nos Estados Unidos no período de 1899 a 1922. Eles consideraram uma versão simplista da economia, em que a saída da produção é determinada pela quantidade de trabalho envolvido e pela quantidade de capital investido. Mesmo existindo outros fatores envolvidos, o modelo se mostrou bem preciso, certo? Então, eles trabalharam só com duas variáveis. Qual? A quantidade de trabalho e a quantidade de capital investido, tá? Então, a função utilizada era da forma PLK, que é igual B vezes L elevado a alfa, K1 menos alfa, onde P é a produção, L é a quantidade de trabalho e K é a quantidade de capital investido. Daí o que eles fizeram? Pegaram uma tabela dos anos de 1899 a 1922, que são dados do governo, e por meio dessa tabela fizeram um trabalho ali e chegaram nesse modelo aqui, ou seja, B é 1,01 elevado a L de 0,75 e 1 menos 0,75 é K elevado a 0,25, tá? Ou seja, conforme a quantidade de trabalho envolvido e a quantidade de capital investido, eu tenho uma questão de produção, tá? Então, eu só vou depois no quadro, eu vou fazer e depois eu posso assim apresentar para vocês a tabela deles, ou se vocês quiserem podem acessar os documentos aí a respeito na internet tem essa tabela, né, de Charles Kolbe e Paul Douglas a respeito desse modelo que eles distribuíram aqui. Daí vocês podem observar lá o que a gente vai fazer, mas a gente vai mostrar isso para vocês também lá no quadro, tá bom? Bem, para o modelo de Kolbe-Douglas, né, que é esse daqui, P de LK 1,01 vezes L 0,75 K 0,25, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos substituir esses valores que são valores tabelados, né? Que é ou seja, P de 157 208 e P de 197 407. E daí com isso a gente vai descobrir a questão do o investimento ali, quanto que vai ser o resultado, tá? Então, no lugar de L eu vou substituir por 147, então vai ficar 1,01 vezes 147 elevado a 0,75, que multiplica 208 0,25. Utilizando uma calculadora aí, nós vamos chegar no resultado de aproximadamente 161,9. E a mesma coisa acontece para esse outro exemplo aqui. Então vai ficar 1,01, né? 197 elevado a 0,75
407 elevado a 0,25, ou seja, isso daqui nós vamos chegar no resultado de 235,8. Tá certo? Ou seja, a produção total, quando eu aplico uma quantidade de trabalho L 147 e investimento de 208, eu tenho uma produção de 161,9. E a mesma coisa se eu aplico um trabalho, né, invisto no trabalho 197, sei lá, milhões de dólares ou dólares e tenho uma produção ali, eu vou chegar no 235,8 de produção, beleza? Então, esses são os resultados quando eu substituo os valores aqui. Então, são funções de várias variáveis, depende do trabalho e do investimento ali, tá bom? E para isso, daí eu tenho o resultado do meu produto, da produção final, tá? Então, essa mais ou menos é a ideia dessa modelo de Kolbe-Douglas, tá?